Olha só, um quadrado está inscrito em uma circunferência cujo raio mede 4 centímetros. Então, o raio, eu já tenho a medida do raio. Então, aqui, ó, esse aqui é o raio, mede 4 centímetros, tá? Determine a medida dos lados e a medida do apótema do quadrado. Então, eu quero saber a medida do lado do quadrado e do apótema, que é essa distância aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essas duas fórmulas. Essa aqui é uma fórmula. Essa aqui é outra fórmula. É isso que eu vou fazer. Então, para eu calcular, por exemplo, como eu já tenho raio, que é 4, eu posso calcular aqui, ó, a medida do lado. Porque lado é igual a raio vezes raiz de 2. O lado mede 4, então qual é a medida do lado? 4 raiz de 2. Então, eu achei aqui, ó, quanto mede o lado desse quadrado, 4 raiz de 2. Agora, para eu achar o apótema, eu vou usar outra fórmula onde eu calculo o apótema. Como eu já tenho esse R aqui, que é o raio que mede 4, é só eu substituir 4 aqui, ó. 4 dividido por 2 dá 2, vai ficar 2 raiz de 2. É a medida do apótema. Logo, os lados medem 4 raiz de 2 centímetros e o apótema mede 2 raiz de 2. Não preciso dessa parte aqui, tá? Porque aqui eu poderia calcular usando o seno de 45 e o cosseno de 45. Porque isso aqui é um triângulo retângulo. Mas eu posso usar apenas as fórmulas, que é o que eu quero trabalhar no momento. As fórmulas. Então, não preciso dessa parte. A resposta é só isso daqui, ó. Tá certo? Bem simplesinho, porque a gente já tem as fórmulas para descobrir. Então, foi pedido aqui para eu calcular o lado e calcular o apótema. Então, eu peguei as fórmulas lá, substituí o R que eu já tinha, que é esse 4 aqui, ó. Substituí aqui e descobri cada valor. Agora, o próximo aqui... Um triângulo, agora nós vamos falar do triângulo equilátero, está inscrito em uma circunferência cujo raio mede 6. Foi dado também a medida do raio aqui, hein? O raio, que é essa distância do centro até o vértice, mede 6. Determine as medidas dos lados e a medida do apótema desse triângulo. Então, o lado, para eu calcular o lado, olha a fórmula aqui, ó. Ó, essa é a fórmula. Então, eu já tenho o R, que é 6. Olha quanto deu. 6 raiz de 3. Agora, para eu calcular o apótema, a fórmula é essa daqui, ó. Eu já tenho também o raio, que é 6. 6 dividido por 2 deu 3. Não preciso também dessa parte. A minha resposta toda foi dada aqui. Os lados vão medir 6 raiz de 3, porque são todos iguais. E o apótema, 3 centímetros. Número 3. Um hexágono regular, agora é um polígono de 6 lados, está inscrito em uma circunferência cujo raio mede 10. Foi dado também a medida do raio, que é essa distância aqui do centro até um vértice, mede 10. Determine as medidas do lado e a medida do apótema. Então, vamos usar as fórmulas do hexágono, que está lá atrás. Ó, para eu calcular, foi falado o seguinte, que o lado é igual ao raio, é igual à medida do raio. Então, se o raio mede 10, o lado vai medir 10 também. E agora, para calcular o apótema, é só usar essa fórmula aqui, ó. O raio é 10, 10 raiz de 3 dividido por 2, 10 dividido por 2 dá 5, 5 raiz de 3. Não precisa também dessa parte. Então, a resposta está aqui. Bem simplesinho também, porque aqui nós já temos as fórmulas que está aqui na apostila, é só substituir. Determine a área de cada um dos polígonos regulares representados nas atividades anteriores. Então, nós temos um quadrado, um triângulo equilátero e um hexágono. Para eu calcular a área de um quadrado, é só multiplicar lado vezes lado, ou melhor, lado ao quadrado. Se o lado dele mede, se a gente for olhar lá em cima, 4 raiz de 2, ó. Então, é só fazer 4 raiz de 2 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16, ó. 4 ao quadrado dá 16. Raiz de 2 ao quadrado vai dar raiz de 4, que vai dar 2. Então, multiplicando aqui, ó, por isso que dá 32. 16 vezes 2 dá 32. Ó, 4 ao quadrado dá 16. Raiz de 2 ao quadrado é só cortar o índice daqui com esse 2 aqui, vai ficar o 2 aqui. 16. Qual é a fórmula para calcular a área de um triângulo equilátero? Base vezes altura dividido por 2. A base... Ó, vou trazer para cá. Base vezes altura. Qual é a base desse triângulo? É o lado. O lado dele mede 6 raiz de 3. E a altura dele mede quanto, hein? Olha só, a altura dele. Eu tenho esse pedacinho aqui que é o valor do apótema. E a distância daqui até aqui é o raio.
Então, o raio mais a medida do apótema, eu vou ter a altura dele, tá? Então, foi colocado aqui, ó. A base mede 6 raiz de 3. E a altura vai ser 3 mais 6, que é a medida do apótema mais o raio. Então, por isso que deu esse valor aqui. Para calcular a área do hexágono regular, a gente vai ter que fazer o seguinte. Eu vou considerar um triângulo aqui, tá? Isso aqui é um hexágono regular. Eu vou considerar esse triângulo aqui um triângulo equilátero. Então, qual é o lado desse triângulo equilátero? O lado, a gente sabe que é a mesma coisa do raio. Então, mede 10, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a base vezes a altura, né, desse triângulo aqui. Base e a altura. A base dele é o valor do lado, que é 10. A altura é o apótema, que eu achei ali, que é 5 raiz de 3. Então, 10 vezes 5 raiz de 3 vai dar quanto aqui? 10 vezes 5 vai dar 50. 50 raiz de 3. Só que aí, o que acontece? A gente tem que multiplicar isso por 6, porque quantos triângulos iguais a esse eu tenho aqui? Eu tenho 6 triângulos iguaizinhos a esse. Então, 50 vezes 6, 50 vezes 6 dá 300. 300 dividido por 2 vai dar 150 raiz de 3. Vai ser a resposta final. Por isso que a resposta ficou assim, tá? Por isso que ficou dessa forma. Porque eu vou pegar um triângulozinho, vou calcular a área dele e depois vou multiplicar por 6, porque eu tenho 6 triângulos aqui. E para eu calcular a área de um triângulozinho, eu preciso do lado vezes a altura dele. O lado mede 10. A altura é o apótema, que tá aqui, ó, 5 raiz de 3. Então, 10 vezes 5 raiz de 3, dividido por 2, tudo isso vezes 6. Então, a resposta final, 150 raiz de 3. Bom, aqui nós temos parafusos, ó. Os objetos representados na imagem são protetores de portas e parafusos hexagonais, então, com a função de preservá-los da ação do tempo, prevenindo corrosões. Essas peças são fabricadas com base em figuras geométricas inscritas, no caso, um hexágono inscrito em uma circunferência, tá? Eu tenho aqui o formato, ó. Tenho aqui um hexágono inscrito em uma circunferência. Observe os detalhes de uma dessas peças. A medida é dada em milímetros. Considerando que o hexágono está inscrito na circunferência, determine a medida do raio e do comprimento da circunferência. Foi dada a medida aqui do lado do polígono, que é de 7,55. Como isso aqui é um hexágono, olha só. O raio dele, que é essa distância aqui do centro até um vértice aqui, é a mesma distância do lado. Lado é igual ao raio. Então, o raio também vai medir 7,55 milímetros, tá? A medida do raio da circunferência é igual à medida do lado. O lado foi dado aqui. Agora, como que eu faço para calcular o comprimento da circunferência? Qual é a fórmula para a gente calcular o comprimento de uma circunferência? Essa aqui já é conhecida. É só a gente pegar 2 e multiplicar pelo número π vezes o raio da circunferência. Então, ó, 2, o π em matemática, ele vale 3,14, isso aqui é uma medida muito usada em geometria. E o raio, que a gente já sabe quanto vale, é esse número aqui. Então, multiplicando isso tudo aqui, ó, a gente vai ter essa resposta, que a gente vai chamar de comprimento da circunferência. O apótema do quadrado inscrito numa circunferência é igual a 2 centímetros. Então, o apótema de um quadrado inscrito em uma circunferência, vou desenhar aqui um quadrado. Inscrito em uma circunferência, né? Vou tentar fazer isso daqui. O apótema é essa distância aqui, tá? O apótema mede 2. Aí tá querendo saber o seguinte, o lado do hexágono regular inscrito nessa mesma circunferência em centímetros é... Bom, eu tenho aqui o apótema do quadrado inscrito. E essa aqui é a fórmula do apótema do quadrado inscrito. Então, se eu substituir aqui esse 2 aqui, eu vou achar esse R. Esse R é a distância do centro, é a distância do raio dessa circunferência, tá? E, como diz na fórmula do hexágono inscrito que o raio é igual ao lado, eu calculando aqui, achando esse R aqui, que é 2 raiz de 2, eu posso afirmar que ele é a medida do lado de um hexágono inscrito em uma circunferência. Porque eu achei esse raio como? Através da fórmula do apótema do quadrado.
porque o apótema do quadrado mede 2. Aí eu usei a fórmula, achei esse R. Esse R aqui, que é a medida do raio, ele vai ser a medida do raio de qualquer coisa dessa circunferência. Então, eu posso dizer que o lado do hexágono dessa circunferência mede 2 raiz de 2 também. O carimbo de uma empresa é formado por um quadrado e um hexágono regular inscrito em uma mesma circunferência, como mostra a figura a seguir. A medida do raio da circunferência é de 3 centímetros. A distância D entre os lados paralelos do quadrado e do hexágono é igual a... Então, olha só, a distância, tá querendo saber isso aqui, ó, essa distância aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Sendo x e y, respectivamente, as medidas dos apótemas dos quadrados e do hexágono regular. Então, olha só, hein? Apótema do hexágono é essa distância, tá? X, que eu vou chamar de y. E o apótema do quadrado é esse pedacinho aqui, ó. Então, a diferença aqui de um apótema para o outro apótema vai ser essa distância, tá? Aí a gente vai calcular aqui o seguinte, ó. O apótema de x, que é o apótema do quadrado, e o apótema de y, que é o apótema do hexágono. Depois é só a gente fazer x, y menos x, né? Que é a maior menos o menor, que aí a gente vai estar calculando e descobrindo aí essa distância, que no caso vai dar 0,48.